Olá, que o Pai do Senhor esteja com todos. Feliz 2026. Pois é, chegamos de novo naquela época do ano, né? A semana do Agora Vai, em que a gente promete mudar tudo e as academias ficam lotadas. Mas vamos ser sinceros, as estatísticas não mentem. A grande maioria dessas promessas não sobrevive nem até o carnaval. Hoje a gente vai mergulhar no porquê disso acontecer. E o mais importante, como a gente pode blindar o nosso ano contra as armadilhas invisíveis que nos tiram do propósito de Deus. Então, a pergunta de $1 milhão é essa. Por que a gente repete esse ciclo ano após ano? O problema, e essa é a chave de toda a nossa conversa hoje, não está no nosso comportamento. Não mesmo. O problema está na nossa identidade. A gente tenta colocar hábitos novos numa mentalidade antiga. E essa conta, simplesmente, não fecha. Olha só, vamos deixar isso bem claro. A diferença é gritante. De um lado você tem a tentativa de mudar o comportamento. Isso é como, sei lá, colocar um adesivo bonito num carro que está com o motor fundido. Não adianta nada. Do outro lado, a gente tem a mudança de identidade, que é consertar o motor. É de dentro para fora. A verdadeira luta não é sobre fazer mais coisas, mas sobre ser uma nova pessoa em Cristo. E é aqui que a gente entende a estratégia do nosso adversário para este ano. Ele não vai chegar com uma catástrofe de cara. Ele é muito mais esperto que isso. A frase é forte. O inimigo não precisa te destruir, ele só precisa te distrair. É pela distração que aquele fogo que ardia no seu peito em janeiro vira só uma fumacinha em março. E hoje nós vamos colocar um holofote em cima das 3 maiores fontes de distração. E a primeira grande armadilha, a primeira cilada que vai tentar sabotar o seu ano, é uma versão 2.0 do materialismo. Ela é mais perigosa, mais sutil e se chama comparação. Antigamente, sabe como era? A gente se comparava com o vizinho, com o primo. O nosso raio de comparação era pequeno. Hoje a gente vive na era da vitrine infinita. A gente acorda e antes mesmo de orar, já está se comparando com um milionário em Dubai, com uma blogueira em Paris, tudo na palma da mão. A gente compara os nossos bastidores cheios de luta, de boleto para pagar, com o palco perfeitamente editado da vida dos outros. E olha, pode parecer um problema moderno, mas não é. Dá uma olhada no que aconteceu com Asaf, um homem de Deus, levita, líder de louvor no templo. Ele escreveu lá no Salmo 73 que os pés dele quase escorregaram, a fé dele quase ruiu. Por quê? Porque ele teve inveja. Ele olhou a vida de gente que nem ligava para Deus e viu a prosperidade deles. Ele estava servindo a Deus, mas com o olho no Instagram da vida alheia. Isso quase o destruiu. Certo? Então, qual é o antídoto para esse veneno da comparação? A resposta é uma palavra poderosa. Contentamento. E é muito importante a gente entender isso direito. Contentamento não é preguiça, não é se acomodar e não querer crescer. Não. É a habilidade que vem do Espírito de manter a sua alegria e a sua paz, não importa o que aconteça do lado de fora. Com dinheiro ou sem dinheiro. Porque a nossa fonte, a nossa suficiência, não está nas coisas, está em Cristo. E se alguém entendeu isso, foi o apóstolo Paulo. Ele não escreveu essas palavras de um hotel 5 estrelas, não. Ele escreveu isso de dentro de uma prisão. Aprendi a estar contente. Isso mostra pra gente que contentamento não é um sentimento que vem e vai. É uma disciplina espiritual que a gente aprende. A comparação grita no nosso ouvido. Você precisa de mais para ser feliz. O contentamento sussurra de volta. Em Cristo eu já tenho o suficiente. Vamos lá, para a segunda armadilha. E essa, eu preciso ser sincero, é o verdadeiro Golias da nossa geração. É o vício em entretenimento, o vício em telas. Agora se prepara para esse número, porque ele é assustador. O brasileiro passa em média mais de 9 horas por dia na internet. Para e pensa um pouco nisso. Se a gente dorme umas 8 horas e fica 9 horas nas telas, o que sobra para a vida de verdade? O que sobra para a família? O que sobra para Deus? A conta não fecha. E a situação fica ainda pior. De acordo com uma pesquisa, o nosso tempo de atenção, de foco em uma única coisa na tela, caiu para apenas 47 segundos. 47 segundos. Agora te pergunto, como é que uma pessoa vai conseguir meditar na palavra de Deus, que exige profundidade, ou ter um tempo de oração de qualidade, se o nosso cérebro foi treinado para querer uma coisa nova a cada 47 segundos? É impossível. A ciência explica isso com uma palavra: dopamina. É o hormônio da recompensa. As redes sociais, os aplicativos, eles foram desenhados para funcionar como uma máquina de caça-níquel. Cada vez que a gente puxa a tela para baixo para atualizar, é como se a gente puxasse a alavanca esperando uma pequena recompensa, uma curtida, uma notificação. A gente está se viciando em prazeres rápidos e fugindo do silêncio. E adivinha onde é que Deus fala?
Exatamente, no silêncio. A Bíblia tem um exemplo perfeito disso na história do profeta Elias. Ele estava desesperado para ouvir a voz de Deus. E aí veio um vento forte que quebrava as rochas, depois veio um terremoto, depois um fogo, era barulho, era espetáculo, mas a palavra diz que Deus não estava em nada disso. E depois de tudo, veio um som suave e tranquilo, uma brisa, e era ali que Deus estava. E aqui está a grande lição para nós. O mundo grita, as notificações do celular gritam, a ansiedade grita, mas Deus sussurra. Sabe por quê? Porque você só grita para quem está longe, o sussurro é para quem está perto, na intimidade. Se a gente encher o nosso ano de barulho, nós não vamos conseguir ouvir a direção de Deus, porque Ele não vai entrar numa competição pela nossa atenção. E esse ponto nos leva direto para a terceira e talvez a mais perigosa das armadilhas, porque ela é silenciosa. É aquele inimigo que vai nos enfraquecendo aos pouquinhos, sem a gente nem notar. O comodismo. A nossa cultura nos viciou no conforto, na facilidade. É a geração do um clique. Tudo é para ontem, tudo é fácil. O problema é que essa mentalidade, que até pode ajudar no dia a dia, é veneno para a vida espiritual. A gente acaba se tornando o que eu chamo de astronautas da fé. Pensa comigo. No espaço, sem a resistência da gravidade, os músculos e ossos dos astronautas atrofiam, eles ficam fracos. É a mesma coisa com a nossa fé. Quando a gente evita o esforço, a disciplina, a nossa fé atrofia. O livro de Provérbios é direto e reto sobre isso. Olha só esse contraste. O preguiçoso deseja e não tem nada. Por quê? Porque desejar, sonhar, não custa nada, não exige esforço. Mas o versículo continua. É a alma dos diligentes, daqueles que agem, que são constantes, que fazem mesmo sem vontade, que prospera, que engorda espiritualmente. A diligência é o que separa quem só assiste o milagre de quem vive o milagre. A lição para a gente guardar é essa aqui. O milagre não acontece na nossa zona de conforto, ele acontece na zona de esforço. Deus, na sua graça, abre as portas de oportunidade na nossa frente, mas Ele espera que a gente tenha a atitude de levantar, esticar a mão e girar a maçaneta. A porta aberta é com Ele, mas a iniciativa de entrar é nossa. Bom, depois de ver tudo isso, de desmascarar essas armadilhas, eu não quero que a gente saia daqui só com informação. Eu quero lançar um desafio prático, para a gente começar 2026 de um jeito diferente, retomando o controle da nossa atenção e chutando o comodismo para longe. É um teste? Simples, só por uma semana. Primeiro passo. Vamos pegar 30 minutos que a gente gastaria rolando feed, vendo série ou qualquer outra coisa na tela e vamos trocar por 30 minutos de oração e leitura da palavra. E o segundo passo que talvez seja o mais difícil de todos. Durante esse tempo, o celular vai ficar em outro cômodo, desligado, longe, sem interrupção, apenas você e Deus. E eu quero terminar deixando essa pergunta no ar para você levar para o seu 2026. O que será que acontece com a sua ansiedade, com a sua paz, com a sua clareza para tomar as decisões certas? O que acontece quando você finalmente se desconecta do barulho ensurdecedor do mundo para se conectar de verdade com o sussurro do reino de Deus? Faça o teste. A resposta pode não só transformar, mas redimir o seu ano por completo. Que Deus te abençoe.